o quarto princípio que nós estamos vendo nesse estudo, que é nutrir a vida uns dos outros, né? O nosso estudo é edificando uma igreja viva. E uma igreja viva é uma igreja que nutre a vida uns dos outros. Esse tópico que nós estamos trabalhando. E nós chegamos exatamente neste ponto aí, que é o ponto que trata de nutrição e edificação. A gente fez uma breve, não sei se vocês se lembram, tem quase um mês, né? Um mês de um ano, que a gente falou sobre isso. A gente fez uma diferenciação entre edificar e nutrir, certo? Que edificar tem muito mais a ver com algo externo. Então a gente olha para uma edificação, a gente vê que é uma construção externa, né? Algo assim. Mas quando a gente está tratando de nutrir, a imagem que vem à nossa mente é de algo que alimenta, algo que sustenta um corpo. E a igreja é um corpo. E a igreja é um corpo que precisa de nutrientes, de nutrição, certo? Que é a palavra de Deus, para ele funcionar bem. Então nós trabalhamos esse ponto aí, foi o último slide que a gente abordou no estudo anterior, que já tem uns 10 anos aí, né? E aí podemos descrever a igreja, eu falei com os irmãos sobre isso, que a igreja é um grande refeitório, certo? E o que seria isso? A igreja é um grande refeitório, no qual é servido porções de alimentos espirituais. Então neste alimento Deus fornece o alimento, ok? Que é a sua palavra, e os crentes que preparam os alimentos, os dons, com seus dons e talentos, para alimentar uns aos outros conforme os dons e habilidades dados por Deus. Por exemplo, Deus já nos deu o alimento, que é a sua palavra, né? Se eu deixar a palavra aqui, fechada, desse jeito, e sentar igual como vocês estão, vamos ser alimentados pela palavra? Não? Mas eu pensei que Deus ia abrir a Bíblia, folhear, e ia ver uma voz do céu que iria pregar pra gente aqui, né? Não. Assim também, né, como até a Débora lembrou, né, ali quando ela estava falando na oração dela, assim também a gente. Se a sua Bíblia ficar lá fechada na semana toda, você não vai ter como se alimentar, né? E com isso você não vai aprender as verdades de Deus. E com isso, espiritualmente, você vai ficar forte ou fraco. E você sabe disso, né? E nós temos que vencer isso, né? Quando você perde o apetite, geralmente o que se diz? Né? O que é a primeira coisa que vem à sua mente? Olha, eu não estou com fome, né? A pessoa fala o quê? Você está doente? Né? Não é isso? Porque quando a gente perde a fome, né? Até um sintoma médico, é algo grave, né? Quando você vai no médico e fala assim, olha, eu perdi a fome, o médico já te olha assim, né? Por quê? Porque se você não come, e ainda mais doente, o corpo não vai conseguir combater a doença que está nele. Então é a mesma coisa. Quando a gente não lê a palavra de Deus, é porque tem algum sinal, algum problema, alguma infecção espiritual. Pode ser que seja uma infecção mais leve, pode ser que seja uma infecção mais grave, pode ser que já virou um tumor espiritual, e você precisa resolver isso, para que você volte a se alimentar da palavra, a você desejar a palavra. Então, irmãos, esse foi um bom tópico que ela falou ali, é a mesma coisa, né? E até citando as Olimpíadas, agora que nós estamos nesse momento, você pode ver, eu também assisto a Débora, né? Só que eu não passo o dia inteiro, mas pelo menos alguns jogos, algumas coisas é legal de ver, né? É bonito ver como é que aquelas pessoas fazem coisas que você nunca vai fazer na sua vida, né? Ainda mais aqueles saltos, né? Aquelas coisas todas assim, que você fala assim, uau, impressionante. E quando um atleta desse ganha e sai ali com a medalha e vai depois para a parte dos repórteres para dar a entrevista, o que acontece? Qual é a primeira pergunta, né, que o repórter faz, né? Olha, você está feliz, né, porque você ganhou essa medalha e tal? A pessoa fala, sim, estou. E o que representa isso para você? Geralmente é isso que eles falam. O que representa isso? Como é que está o seu coração diante disso tudo, desse prêmio que você recebeu agora, dessa vitória que você teve? E qual é a resposta que geralmente os atletas dizem, né?
que eles estão o quê? Realizados, porque eles treinaram aquilo ali como incansavelmente. Foram anos e anos de preparo, anos e anos de trabalho, para chegar no momento, né, a pessoa correr 100 metros e ganhar uma medalha. E ser reconhecido, vamos dizer assim, por toda a eternidade, entre aspas, né? Por todo, sempre aí, que ele foi o vencedor da medalha tal nas Olimpíadas de tal ano, em tal lugar. E aí recorre à nossa mente o que? Aquilo que está em 2 Coríntios 9, né? Versículos 27 a 28, que o atleta ele corre por uma coroa que é corruptível e ele tudo se domina. Ele se domina para que ele possa ganhar uma coroa que é incorruptível. Né? Naquela época, claro, os gregos eles ganhavam os louros, né? Os louros. Por isso que daí vem a questão da medalha de ouro também. Os louros eram uma espécie de um prêmio, né? Ele colocava aquilo na cabeça e ele era reconhecido. Então note que eles estão se preparando, estão se doando, estão se dando por algo que... eu fiz mais ou menos um apreço ali daquelas medalhas. A de ouro vale 350 mil. A de prata uns 270 e a de bronze uns 100 e poucos mil reais. Né? Então imagine, né? Claro que aquele custo ali é um custo só do material, mas tem uma história por trás daquilo ali, que vale muito mais. Mas pode ser 1 trilhão de reais, mas ainda assim tem um fim aquela medalha. Aquela medalha tem um valor que é finito, que termina. Mas Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 9 que nós corremos por uma coroa incorruptível. Que qualquer dinheiro desse mundo, nem se juntar todas as medalhas ali dos atletas, se pudesse pagar a entrada no céu, pagava. Porque nós não fomos comprados com prata e com ouro, como diz o apóstolo Pedro, mas nós somos comprados pelo sangue de Cristo, que tem um poder, que tem um valor superior a tudo e a todos. E muitas vezes nós não damos valor nessa corrida, como atletas, né? Nós não em tudo nós nos dominamos, né? A começar também da comida também, né? Do preparo. Eu até já falei isso, do nosso preparo para o culto do domingo. Às vezes a gente não se prepara. Né? Ou do dia do próprio domingo, né? No domingo, geralmente, o que você vai fazer, né? Eu sei que o culto é tal hora. É 3:30 da tarde. Né? Então você já acorda e já vai o quê? Já vai ligando a TV, vendo uma coisa, vendo outra. Né? Já vai, talvez, trabalhar em alguma coisa fora ali, da sua casa, no seu carro. Já vai tratar de outras coisas dessa vida comum, com a ideia de eu vou aproveitar meu tempo, né? Ao invés de talvez dedicar aquele dia ali para ouvir o Senhor, para ir preparando o seu coração, para ir orando a Deus para aquele momento em que você vai se reunir com a igreja, você vai ouvir a palavra do Senhor. Então note que, irmão, se a gente parar e pensar, para o atleta ele fazer aqueles saltos todos, para o atleta nadar com velocidade e ganhar uma medalha, ou correr, ou fazer qualquer outro tipo de esporte para poder ganhar, ele precisa se dominar. Ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ter hábitos constantes na sua vida. E se a gente não desenvolve hábitos espirituais, né, ou tem até o livro, né, disciplinas espirituais, a gente sempre vai viver desse jeito. Sempre vamos ficar fracos espirituais. E como isso tem um impacto na nutrição da igreja? Por quê? Porque se você não está preparado espiritualmente, como é que você pode ser útil para a obra de Deus? Como é que você pode alimentar a outra se você que precisa do alimento? Como é que você pode crescer e ser bênção para outro? Hoje, meu filho ali, né, tem irmãos aqui que têm filhos menores, sabe como é. Você precisa talvez cortar ali a maçãzinha, cortar a bananinha para ele, né? Tem que preparar a comida dele. Por quê? Ele é pequeno, ele não sabe mexer numa faca ainda. Ele não tem essas habilidades que nós temos. Mas vai chegar um tempo que esses meninas, vão crescer e eles mesmos vão fazer o seu próprio pão. Vão cortar a sua própria carne. Não vão precisar que a gente dê na boquinha. E por quê? Porque eles cresceram já. E por que eles cresceram? Porque nós preparamos eles para que eles aprendessem essas habilidades e agora eles podem fazer isso. E quando eles crescerem e tiverem os filhos deles, eles vão fazer também.
Mas imagine uma criança de 30 anos, 40 anos, sendo alimentado pela mãe. E muitas vezes é o que ocorre, né? Nos dias de hoje, vamos pensar no lado físico, né? Das famílias por aí, né? Os jovens hoje demoram de sair da casa dos seus pais, ou demoram de poder... Tem esse outro lado também, mas espiritualmente é a mesma coisa. Se a gente pensar numa igreja, às vezes temos pessoas mais velhas, mais experientes, que podiam já estar mais à frente de muitas coisas, mas não conseguem desenvolver. Por quê? Porque falta-lhes a nutrição. Porque não conseguem, o alimento está aqui, Deus está aqui, ó, está fornecendo o alimento, mas ele não consegue o quê? Desenvolver isso, desenvolver seus dons, desenvolver seus talentos. Eu sei que, claro, a gente vai trazer um estudo sobre dons, pretendo trazer, o próximo vai ser sobre isso, mas você pode se preparar, você pode orar a Deus e pedir sabedoria de Deus para que, Senhor, o que eu tenho que fazer? Né? Me prepara, me coloca de um jeito, Senhor, onde eu me prepare, onde eu possa me nutrir, porque eu preciso fazer isso para outros também. E eu coloquei ali que nós temos vários pratos diferentes, com vários sabores espirituais. Entretanto, todos os ingredientes vieram do mesmo fornecedor, que é Deus, que é a palavra de Deus. Pode passar, irmão. E aí, nós notamos que lá em 1 Pedro 4, 9 a 10, é dito que nós precisamos o quê? Sede, pode ler? Mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A gente percebe exatamente aquilo que eu acabei de falar, a multiforme graça de Deus. Os pratos, né? Os diferentes tipos de pratos espirituais que são servidos na mesa de Deus, né? Para vários tipos de situações. E ele fala ali que eu preciso e você sermos mutuamente hospitaleiros, né? E servir uns aos outros. E o que é hospitalidade? Claro, tem aqui a palavra diz respeito a colocar, a hospedar alguém, né? A colocar alguém na sua casa e servir aquela pessoa, ter aquele cuidado como um hóspede. Mas se a gente olhar todo o versículo, diz respeito a isso, a questão de cuidar, né? Quando você tem um hóspede na sua casa, o que você faz com o seu hóspede, né? Você fala assim, olha meu hóspede, agora lava meu prato aí, varre o meu chão aí, que eu vou ficar aqui, tá bom? Você faz isso com o seu hóspede. O que você faz com ele? Você que faz o contrário, né? Você que vai lá e se você, né, até lava os pés dele, né? Eu já fui em casas assim. Não, seu pé tá sujo, joga aqui água, bota aqui para jogar água, que aí a pessoa limpando meu pé, eu falei, né? Você vai mas no Nordeste é meio assim, né? Então, tem coisas assim que a gente vê, que a palavra de Deus diz que tem muito a ver com o nosso dia a dia, que é você servir bem. Ele fala, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons, né? Servir bem, respeito a você ser um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. E o alimento, né, que o Senhor tem para nós, que Ele fornece a sua palavra, tem em si muitos componentes, que juntos resumem um composto que é o chamado o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é o suficiente. O Evangelho não é só que Cristo morreu por nós e somos livres do inferno e da condenação eterna e vamos para o céu. Não, esse claro, a gente pode dizer isso, não está errado, mas o efeito que essa frase que eu acabei de dizer tem para mim, para a sua vida e para a vida de toda pessoa que está aí fora, é suficiente para tudo. Vai ser a base de tudo. E aqui, meus irmãos, eu queria falar de uma questão muito séria, né? A questão séria que eu tenho aqui para poder falar com vocês é que muitas vezes, quando nós estamos com problema, nós não conseguimos enxergar que o Evangelho é suficiente para nutrir a nossa alma, para mudar as situações do nosso coração, as situações difíceis da nossa vida e do dia a dia. E muitas vezes nós recorremos a quê? A pessoas lá fora. Eu estou doente, né? Estou talvez ansioso, estou com o meu coração perturbado,
Estou com muita tristeza. Estou sentindo coisas assim que eu não sentia. Aflições da minha alma. E geralmente o que as pessoas fazem? O que elas fazem? Vou buscar um médico. Vou buscar um psicólogo. Vou buscar alguém que entenda do que eu estou passando. Mas, irmãos, Gênesis 2,7, se você abrir lá, você vai ver que quem criou a alma? Psicologia diz respeito ao quê? Psique é alma. Quem criou a alma? Deus. Abre lá em Gênesis 2,7. Vê lá o que diz. Pode ler, quem achar. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra espírito é esse fôlego de vida, né? O espírito é isso, é o fôlego. E ele passou a ser alma vivente. Então quem foi que criou a alma? Deus. E quem conhece a alma melhor do que qualquer pessoa por aí? O próprio Deus. Então isso nos mostra que aquele que nos criou, aquele que nos deu a instrução, é o mesmo que vai fazer o que conosco? Que vai nos instruir, que vai nos ensinar quando momentos complicados e complexos em nossa vida acontecem. Então se Ele criou a minha alma, e se Ele deu instruções para que a minha alma seguisse, então eu tenho que confiar nele. E muitas vezes as pessoas, a primeira coisa que fazem, crentes, claro, vão buscar logo a ajuda fora, ao invés de ouvir a palavra. Eu não estou negando, claro que tem um benefício às questões médicas, né? Principalmente da área que diz respeito aí mental, né? De ajuda nesse sentido. Mas a questão é que lá você vai encontrar elementos que podem te ajudar, mas o que vai resolver é a palavra. É o Evangelho que está contido nisso. E muitas vezes, isso até é sério e importante, muitas vezes porque muitas pessoas recorrem a lá fora. Recorrem a tratamentos médicos e outras coisas mais. Porque talvez na igreja não tem pessoas que conseguem nutrir, que conseguem trabalhar essas verdades bíblicas a um ponto de trazer ajuda a essas pessoas. Eu só estou tocando num ponto. Mas pode ser outros pontos também, outras áreas, outros problemas, né? Não estou falando só da área de ajuda a alguém que está sofrendo algum aspecto emocional, mas pode ser alguém que está sofrendo por questões de pecados, né? Às vezes a gente vai buscar ajuda fora porque dentro da igreja não tem. E é sério isso. Mas por que não tem? Porque exatamente nós não estamos trabalhando e exercendo muitas vezes os nossos dons, porque dentro da igreja também tem aqueles que são conselheiros, aqueles que têm dom de exortação, aqueles que têm dom de misericórdia, que poderiam estar servindo a estes irmãos. Então eu só estou trazendo um ponto, né? E isso, infelizmente, atrai as pessoas para que possam ouvir lobos e serem enganados por um falso evangelho. A questão toda é, nós temos o alimento, mas muitas vezes nós não temos pessoas capacitadas e preparadas para trabalhar esse alimento. Às vezes é o pastor, mas o pastor não vai dar conta de tudo, né? É importante, ele vai estar à frente, mas é preciso que toda a igreja, porque 1 Pedro 4,9 diz o quê? Sede o pastor hospitaleiro e sem murmuração. O pastor sirva uns aos outros. Está dizendo isso lá? O que diz ali? Sede mutuamente hospitaleiros. Não é só o pastor. Não é só, né, alguém que é um líder dentro da igreja, mas são todos. Porque todos nós aqui temos fraquezas. Todos nós aqui precisamos uns dos outros. Para nos alicerçar, para nos levantar, para nos erguer, para nos ajudar. E como você vai ajudar o seu irmão se você, nem a você mesmo você se nutre? Como você vai nutrir a outro se você mesmo não se nutre? Então essa é o ponto todo aqui que nós estamos trabalhando. Pode passar, Mateus? Mais um. Então, com esse composto que é o Evangelho, ele é suficiente para tratar qualquer debilidade espiritual
a todo e qualquer cristão. A todo e qualquer cristão. Desde aquele que nasceu recentemente até aquele que está ajudando os que nasceram. Então talvez você não nasceu recentemente, mas nós temos dentro da igreja alguém que recentemente nasceu, né? Está vivendo ali o princípio da fé. Então se aproxime dele, desses irmãos, ajude. Mas também o contrário, ajude também talvez aqueles que você olha e fala, não, aquele irmão ali já é macaco velho, já conhece tudo, ele já sabe de tudo dentro da Bíblia, ele já... Não, às vezes ele precisa do seu apoio, ele precisa que você ore por ele, ele precisa de uma palavra. Então não enxergue a igreja só como um ponto onde você vai sentar e ouvir o pastor falar, mas você faz parte também. Esse é o ponto que estamos trabalhando aqui, de nutrir a igreja como um local de nutrição espiritual. E continuando, então, como uma igreja viva pode nutrir as necessidades uns dos outros através do Evangelho? Como é? A resposta é como? É qual? Se reunindo para a refeição espiritual mútua. Então, como nós vamos nutrir as necessidades uns dos outros através do Evangelho? Como? Nos reunindo para esse banquete, nos reunindo para essa refeição espiritual. E quando isso ocorre? Aqui, neste momento, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos reunidos como igreja, quando nós estamos ouvindo a pregação, o estudo, o ensino, quando nós participamos do culto, seja cantando, seja trazendo uma palavra, seja orando, né? Seja até no multimídia. Se você é bom naquilo que você faz dentro da igreja, aquilo edifica a vida do seu irmão, né? Então os tocadores toquem bem para o Senhor, mas também porque aquilo pode ser edificante e vai ser na vida dos irmãos. Aquele que prega, né? Aquele que preside, faça bem, porque aquilo não é só para o Senhor, em primeiro lugar, claro, mas também para a vida dos seus irmãos. Porque se a igreja ela vai bem, né? Os irmãos vão bem também. As pessoas que entrarem vão se sentir bem e vão serem abençoadas. Então isso é fundamental, irmão. Isso aqui é fundamental. E aí, nós nos reunimos sempre para uma festa espiritual, ao passo que nos alimentamos da melhor comida, da qual nenhum restaurante, nem o mais caro, pode servir. Você pode comer no melhor restaurante que você encontrar por aí, né? Aqui no Rio, mas nenhuma comida vai te saciar mais do que a palavra de Deus. Talvez nesse restaurante você vai comer uma comida maravilhosa, gostosa, mas depois, passando aí talvez 8, 9 horas, você vai ficar com fome de novo, né? E vai voltar para o seu pão com manteiga. Mas o alimento de Deus, não. Ele é algo que te sacia e continua a te saciar, e você sente mais fome dele, mas ele te sacia ainda mais. Então, não perca isso de vista. Porque muitas vezes nós conseguimos ficar horas e horas num restaurante ou numa festa, né, comendo, né? E quando nós estamos diante da palavra de Deus, né, Débora, a gente, né, dorme, né? Já viu alguém que está comendo e dorme? Dificilmente, né? Por quê? Porque ele está feliz, está contente por aquele prato de comida. Talvez dorme depois, né? Mas no momento dali do saciar, no momento de comer, ele está alegre, está feliz. E nós precisamos trabalhar isso em nós, pedir a Deus que, Senhor, me ajude, como eu tenho dito, né? Me ajude para que eu possa ler a Tua Palavra como se eu estivesse com fome ao meio-dia, comendo um prato com feijão, arroz, um bife e batata frita. Ou seja, com fome. Então peça para você ter fome de Deus. Isso vai te ajudar a se nutrir e você vai conseguir nutrir a outros também. Então, se projetamos essa mesma visão para a igreja, né, dentro, e passamos a contribuir nessa maravilhosa refeição mútua, nós conseguiremos nos nutrir alegremente. E é isso que Deus quer. O culto é uma festa ao Senhor. O culto é o momento em que os crentes se reúnem, né, para celebrar a esse Deus que nos deu a vida. É um momento de ficarmos alegres. Claro, é um momento de contrição também, porque nós estamos recebendo, ouvindo a palavra, sendo alimentados por ela e trabalhados por ela. Mas é um momento também de alegria, porque o Senhor nos permitiu que mais um domingo, que mais uma vez
pudéssemos ser saciados da sua comunhão com Ele. Então, pode passar acho que o último slide. Então, existe uma grande diferença entre estar saciado fisicamente e espiritualmente. Enquanto o nosso estômago tem um limite, o nosso espírito sempre terá mais fome de Deus à medida que degustamos das suas verdades. É isso que vai nos acontecer. E Hebreus 10, 24 e 25, aquele versículo que nós conhecemos: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. O dia está se aproximando. Hoje, estamos mais perto de Cristo do que ontem. E na próxima semana, e na outra. Então aqui o versículo está dizendo exatamente, cada vez mais que vocês estão vendo que o dia do seu encontro com Deus, o dia da vinda de Cristo está próximo, e os sinais estão aí, escancarados, no mundo. Se liga a TV, a Olimpíada acontecendo, enquanto isso, antes era assim, passava a Olimpíada, aí depois começava uma guerra, aí tinha um desastre. Hoje não, parece que é tudo junto, assim. É uma guerra ali, uma guerra aqui, Olimpíada ali, eleições ali, fraudada. E você vai vendo assim que o mundo está virando um vulcão. Não um vulcão não, vários vulcões em ebulição a todo momento. E você se perde nas notícias. Se você passar um dia só vendo notícia ali, você sai assim, Caramba, e agora, Se eu botar o pé fora, pode vir um asteroide, Porque a sua mente, e é exatamente isso, o mundo está terrível. Mas a palavra de Deus nos diz que, olha, quando vocês verem que está próximo o dia, o que vocês devem fazer? Congreguem, estejam juntos, se aproximem, façam admoestações uns aos outros, Considere-os vocês, para que vocês se estimulem ao amor e às boas obras. Façam isso. É isso que nós temos que fazer. Por fim, acho que agora é o último slide e vamos fechar. O Tripp, ele vai dizer, o Paul Tripp, pastor, ele vai dizer o seguinte, que a igreja, é povoada por pessoas que, não importa o que estejam enfrentando, têm uma confiança inabalável na presença, no poder e nas promessas de quem as enviou. Por isso, elas fazem seu trabalho, ou ela, no caso a igreja, ela faz o seu trabalho com confiança e coragem, não por causa do orgulho pelo sucesso ou da confiança nos seus dons, mas porque seu trabalho é inflado, animado e moldado pelas verdades que elas confessam. No fim das contas, você só fará algo para o Senhor se de fato você crê nas palavras do Senhor. Se você não crê nas palavras dele, se você olha para a Bíblia e você piamente você não consegue ver que isso aqui é a verdade, você não vai fazer nada para ele. Então, irmãos, a nossa oração é para que o Senhor nos dê uma confiança na sua palavra de tal maneira que isso nos motive a poder fazer algo para ele, a poder servir a ele, a nutrir uns aos outros, a servir os nossos irmãos, a não esperarmos que alguém nos sirva, a não esperar ou não buscar aquilo que só eu quero, não. Mas vai lá, faz. Vai lá, serve uns aos outros, serve mutuamente uns aos outros. E assim a igreja será nutrida. E passando, então já vimos aí, uma igreja viva mortifica o seu eu para viver o nós. Uma igreja viva é chamada para aprender no sofrimento. Uma igreja viva realiza a missão de Deus da maneira correta. E o 4 e último, uma igreja viva nutre a vida uns dos outros. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa palavra.